Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Estamos com 10 vereadores presentes. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria a ser lida no expediente. Vamos, primeiramente, à pauta da sessão de hoje. Projeto de lei número 55 de 2023, do nobre vereador e presidente desta casa, Carmônio Bastos. Altera a lei 4.850, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviços de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação, em rede no município de Osasco e da outras providências. Projeto de lei número 57 de 2023, também do nobre vereador e presidente desta casa, Carmônio Bastos, institui o Dia Municipal do Esporte. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2023, do nobre vereador Délbio Teruel, dispõe sobre a concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e do diploma Cidade de Osasco ao servidor efetivo da Câmara Municipal de Osasco, senhor Hariton Sidney Cassoli. Agora vamos às indicações dos nobres pares. Indicação do nobre vereador Adalto Totô. Indicação de número 1516 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente desratização da Rua Pardinho, número 164. Indicação da nobre vereadora Ana Paula Rossi, líder do governo. Indicação de número 1521 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente o fechamento com portão da Rua Alcides Teves da Viliara. Indicação do nobre vereador Batista Comunidade. Indicação de número 1503 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente sugestão ao executivo para a regularização fundiária urbana e ou concessão de uso especial para fins de moradia, para área B, A, do bairro do Jardim Mutinga, Rua Heliotrópio, com Rua Brilhante, área P3, bairro Jardim Rochidale, Avenida Luiz Rink. Indicação do nobre vereador Michel Figueiredo. Indicação de número 1509 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente estudo para implantação de faixa, na Avenida Luísio de Azevedo, 848, bairro Cipava. Indicação do nobre vereador Pastor Paulo Júnior. Indicação de número 1513 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente manutenção da guia e reforma de buraco da Rua Guilherme de Jesus, número 48, quilômetro 18. Indicação da vereadora pastora Cristiane Selegato. Indicação de número 1519 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente sugestão ao executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de rampa de acessibilidade nas calçadas em frente a escolas, à entrada das escolas municipais de Osasco. Indicação do nobre vereador e presidente desta casa, Carmônio Bastos. Indicação de número 4198 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras recapeamento asfáltico da Rua Irmã Dorothy Stang, do Portal do Oeste. Indicação do nobre vereador Délbio Teruel.
Indicação de número 4154 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente de serviços e obras implantação de sarjeta da Rua Itamar Assunção, 558, bairro Portal do Oeste. Indicação da nobre vereadora Elza Oliveira. Indicação de número 4159 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente de serviços e obras recapeamento asfáltico da Rua Matilde Conceição Bonilha, número 1320, bairro Novo Osasco. Indicação do nobre vereador Emerson Osasco. Indicação de número 4211 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente, o CETRAN, estudo de viabilidade técnica da Rua da Alpina, número 59, Industrial, Anhanguera. Indicação do nobre vereador Fábio Chirian. Indicação de número 4208 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente de serviços e obras reparo de pavimento asfáltico tapa-buraco na Rua Rui Barbosa, número 67, Centro. Indicação do nobre vereador Julião. Indicação de número 4180 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente de serviços e obras recapeamento asfáltico da Rua da Ladeira, número 100, bairro Jardim Veloso. Indicação da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Indicação de número 4225 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente de serviços e obras reparo de pavimento asfáltico tapa-buraco na Rua José Teruel Lopes, 203, no bairro da Vila Holanda. Indicação do nobre vereador Pelé da Cândida. Indicação de número 4178 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente, o CETRAN, implantação de lombada da Rua Júlio Adão, número 5, bairro Rochidale. Indicação do nobre vereador Ralph Silva. Indicação de número 4181. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente de serviços e obras recapeamento asfáltico na Rua Joichi Yamashi, número 60, no Conjunto dos Metalúrgicos. Indicação do nobre vereador Rodrigo Gancinho. Indicação de número 4226 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente, o CETRAN, a alteração de fluxo viário da Rua Antônio Fernandes Catunda Magalhães, número 94, bairro Jardim Roberto. E indicação do nobre vereador Zé Carlos do Santa Maria. Indicação de número 4169 de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente do meio ambiente poda de árvore da Rua Honduras, número 186, bairro Jardim de Abril. Senhor presidente, são estas as indicações do dia de hoje. Obrigado, nobre vereadora, pastora Cristiane Selegato. Solicita a senhora secretária que proceda à verificação do número de vereadores presentes para a discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Senhor presidente, encontram-se presentes 16 vereadores. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. É um requerimento número 6 de 2023, do nobre vereador Emerson Osasco, requer o envio de ofício ao Poder
Executivo, solicitando informações relacionadas ao contrato e relação de pagamentos das empresas Medical Corp, Dermacorp e Assim Clínica Limitada, na íntegra e com anexos. Questão de ordem, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 06 de 2023, novo vereador Emerson Osasco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nova vereadora Ana Paula Rossi, líder do governo nessa casa. Para discutir. Para discutir, será incluído na ordem do dia. Moção de aplauso, número 100 de 2023, do nobre vereador Ralph, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador Emerson Osasco. Só para deixar um nível de transparência aqui, eu acabei de pedir um requerimento sobre uma pauta que a gente discutiu na terça-feira passada para a gente ter acesso a algumas informações, né? E essas informações, inclusive, alguns vereadores, poucos, mas alguns vereadores, levantaram a questão de ter informações que, de repente, poderia ser uma fake news e tal. Então, quando a gente teve a oportunidade agora de ter acesso às informações que é mandando o requerimento, a gente usou aqui um mecanismo legal, regimental da casa, que coloca, quando a pedida é para discussão, coloca ele para ser discutido depois, numa questão e numa sessão onde que ele nunca vai ser discutido, ou seja, a gente nunca vai ter acesso a essa informação. Então, se a gente não vai ter acesso a essa informação, por que então que na terça-feira a gente estava falando que essa questão, que essa discussão sobre o conluio das empresas, contratos superfaturados e a corrupção no sistema de saúde público da cidade de Osasco era uma fake news, sendo que agora a gente poderia ter acesso à informação. Então, assim, eu entendo o papel da líder do governo, ela tem que vir aqui fazendo. Tenho certeza do caráter dela, isso ninguém muda, tenho certeza da mulher que ela é, da liderança que ela tem, da pessoa que ela é, mas a gente perdeu a oportunidade aqui de ter acesso a essas informações. Então, eu coloco então como verdade, porque é verdade, então, tudo que foi citado pelo Procurador de Contas do Estado de São Paulo, como que sim, está acontecendo conluio aqui na cidade em contratos públicos, superfaturamento na casa de 169%, e, inclusive, o que é mais grave e pior, na maternidade Amador Aguiar, no qual eu fui lá já na quarta-feira, pós a sessão aqui, e constatei, presidente, que estão acontecendo mortes de bebês, pessoas, mães estão saindo de lá sentindo violadas, filhos com marcas de agressão, bebês que nem chegaram a nascer e foram mortos dentro do útero. Isso é grave. A gente tem que acompanhar isso. Mas essas empresas citadas nesse pedido, elas prestam serviço aonde? Na maternidade Amador Aguiar. Então, como que a gente pode aqui dizer que a gente vai cuidar dos munícipes da nossa cidade se a gente tem um ato tão grave desse, uma acusação tão séria de corrupção, de conluio na saúde de Osasco, e a gente não vai atrás, fazer o nosso papel, exercer o nosso papel de fiscalizador, para a gente evitar mortes de crianças, de bebês, que nem chegaram a nascer. Eu tenho o caso de 3, presidente. 3. Uma que esqueceram gases dentro dela, e ela teve que retirar o útero. Outra que teve os 2 filhos gêmeos mortos, e ela acusa como imprudência médica, como imperícia, e os bebês tinham marcas de machucado. E uma outra, novamente, que esqueceram coisas também dentro dela, e ela perdeu o bebê e teve que tirar o útero novamente. E somente 3 em menos de 1 mês e meio. Essa, dos 2 bebês que perderam a vida, foram trazidas para cá pela vereadora Ju. E aí eu fui atrás para saber, inclusive essa menina é uma amiga minha. E eu não sabia que tinha acontecido isso com ela. Então é mais que urgente e necessário, e eu vou fazer novamente um novo requerimento e peço a compreensão de todos os vereadores para que ninguém peça para discutir.
para que a gente tenha acesso a essas informações, para que a população de Osasco venha saber o que está acontecendo com a saúde de Osasco, principalmente na única maternidade que nós temos na cidade, onde as mulheres estão indo lá para ter o seu futuro agraciado através da vida de um filho, de um bebê. E nós sabemos que tem empresa lá que está superfaturando, que está fazendo conluio, que está tirando e onerando os cofres públicos. E de vez de nós termos atendimento de qualidade, pessoas atuando para salvar a vida dos bebês da nossa cidade, a gente está encontrando reclamações lá de imprudência e imperícia e bebês que estão sendo mortos. E o pior de tudo, a empresa que foi denunciada pelo Procurador de Contas do Estado, está prestando serviço na maternidade pública da nossa cidade. Então, eu exijo e peço a compreensão de cada par aqui, para que o novo requerimento que nós vamos colocar, e eu peço para a minha assessoria, para agora, já fazer um novo requerimento solicitando novas informações, solicitando informações da maternidade Aguiar sobre esses contratos ligados a essa empresa, para que a gente tenha acesso, para que seja apurado e para que a gente evite que qualquer assassinato de bebê venha acontecer na nossa cidade. Porque é inadmissível o que aconteceu, e ainda mais ligados a casos de corrupção na saúde e na maternidade da nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, novo vereador Emerson. É questão de ordem não regimental, mas bem valia a sua fala. Eu não sei, de repente eu posso estar falando besteira aqui. Eu acho que essas informações, não sei se tem no portal da transparência, eu acho que tem, né? Não, mas, como Vossa Excelência falou que vai protocolar outro requerimento, vamos esperar. Questão de ordem. Questão de ordem, novo vereador Delbio Teruel. Senhor presidente, eu estava aqui acompanhando atentamente, senhor presidente, e diante da fala, acho que a gente não pode ficar sem vir aqui esclarecer. Estou muito assustado e preocupado, porque se falar em assassinato de bebê, em morte provocada por uma maternidade de Osasco, é um negócio muito complicado, muito sério. Então, a gente precisa tomar cuidado quando vem aqui no microfone e levantar essas coisas. Porque lá na maternidade Amadora Aguiar, nós temos uma comissão que cuida única e exclusivamente de casos de falecimentos e essas coisas. Então, onde está isso? Onde estão esses dados que foram falados aqui? Né? Qual a comprovação efetiva disso? Então, senhor presidente, é muito complicado esse tipo de coisa, acusação de que tem corrupção, de que tem não sei o quê. Essas coisas a gente precisa provar primeiro, né? Mostrar no papel. Vir aqui com dados, com coisa na mão e poder mostrar. Porque lá na Amadora Aguiar nós temos uma comissão que cuida disso, senhor presidente. Então, só pedir para a gente tomar cuidado, né? Às vezes vem aqui, às vezes a gente na empolgação, tal, quer falar, mas é importante a gente verificar isso direitinho, porque assim, são informações que assim, deveriam estar mais expostas, e a gente não tem notícia disso. Né? Muito pelo contrário. Né? A gente sabe que o atendimento é difícil, o atendimento é uma quantidade de pessoas que são atendidas ali enormes. Né? Pessoas de outras cidades vêm na nossa maternidade aqui para ter os seus bebês. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não alardear uma situação que muitas vezes não existe. Então, a gente precisa tomar cuidado, senhor presidente. Então, quero só colocar isso aqui, dizer que é importante, o requerimento é assim mesmo que funciona. Né? Uma hora vai ser discutido, vamos falar. Mas nada está aprovado. Né? As contas todas foram aprovadas aí do prefeito, enfim. Aliás, nós que estamos aqui votamos a favor das contas do prefeito Rogério Lins, e quando aprova a conta do prefeito, aprova todas as contas. Então, só dizer isso, senhor presidente, que é muito preocupante esse tipo de coisa, a gente precisa efetivamente avaliar bem antes de poder estar fazendo esse tipo de acusação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador. Pessoal, questão de ordem regimental, se a gente ficar fazendo réplica e tréplica e tudo aí, vai ficar difícil para a gente voltar aqui. Mas vamos lá. Questão de ordem, só presidente. Gente, questão de ordem. Necessário, só para complementar aqui, eu concordo com tudo que o vereador Delbio colocou. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente falar e afirmar qualquer coisa. E foi por isso que eu pedi o requerimento. Ora, vereador, justamente para a gente ter acesso a essas informações. E foram negadas, vereador. Vossa Excelência está completamente coberto de razão quando fala que a gente tem que falar baseado e pautado nas informações. E eu pedi agora.
E a gente pode pegar e passar esse mandato inteiro e ele não vai ser discutido. Por que que não vai ser discutido? Porque não há interesse da população saber. Vossa Excelência foi muito feliz em falar que vem pessoas de fora para ter bebês aqui na nossa cidade. E qual vai ser o sentimento e a marca que essas pessoas vão levar? E os munícipes da nossa cidade, como que eles vão entender isso daí? O que está acontecendo com a saúde da nossa cidade, principalmente na maternidade. E eu convoco aqui, nobre vereador, Vossa Excelência também, para se quiser ir junto comigo, a gente vai falar com as mães. Eu faço questão de trazer as mães aqui, para que elas falem das dores, do que elas sentiram, para concluir, do que nobre aconteceu. Questão de ordem aqui, presidente, só um instante. Para que elas falarem o que aconteceu, para que elas venham aqui e falem. Porque é muito fácil para a gente pegar e falar, olha, tal coisa é uma mentira, tal coisa é fake news. De novo, e eu reforço, a gente não está falando de mensagem de WhatsApp, não. A gente está falando de um procurador do Tribunal de Contas, um homem sério, de imagem ilibada, que tem todo o poder e toda a competência para falar sobre as contas. E a gente não está falando de conta eleitoral, não. Está falando de conta pública, que ele fez questão de pedir para o Ministério Público investigar. E isso pode se tornar até uma investigação criminal. E aí também a gente está falando aqui de mães que tiveram seus filhos tirados. Para que finalizar perderam aí, o útero. nobre vereador, para então concluir. a gente não está aqui falando mentira, não. Para a gente Eu continuar a quero dizer, votação aí. na hora que uma mãe chegar aqui, sem o útero dela, que foi tirado lá, vai falar para ela, olha, senhora, é fake news. A senhora tem o seu útero, sim, não foi tirado. Então é importante a gente vir aqui, e eu concordo com o vereador, que a gente precisa ter todo o instrumento para chegar a essas informações. E foi pedido e foi negado por essa casa. Encerro minha fala. Vai, continua. Pessoal, ó, vamos a partir de agora a gente vai continuar, vai cortar a voz, porque nós estamos discutindo questão de ordem não regimental. Então vamos elevar isso aqui para 6 horas. É uma discussão que eu acho que em outro momento pode discutir, porque senão vamos ficar debatendo aqui o mesmo tema e a líder de governo usou uma ferramenta regimental correta. Só questão de ordem rapidinho, senhor presidente, só para dizer que assim, o vereador falou aqui, o que eu estou preocupado, falei, não foi com relação à questão do requerimento, né? Tanto que temos que aqui se ater à questão do requerimento que ele apresentou. Agora, vim aqui falar de assassinato de criança, de bebê, enfim, que está morrendo, isso é muito preocupante. E até porque quando uma mãe ou alguém tem um problema e perde o útero no hospital, só tem uma pessoa que pode falar a respeito disso. O médico. O médico é o cara capacitado para poder vir levantar qualquer questionamento. Às vezes a gente acha que... E quantas vezes isso não acontece, presidente? A gente acha uma coisa, acha outra. A pessoa quer que tira do hospital, mas não sabe a situação do paciente. Quem sabe é o médico. Então, o médico sabe explicar o que efetivamente aconteceu. Né? Duvido que algum médico retire o útero de alguma mulher porque ele quis. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de acusação aqui no microfone. É só isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Questão não regimental e... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Ana Paula Rosa. É só para registrar, porque assim, eu entendo que agora o presidente falou corretamente, que a questão de ordem ela tem que se limitar a uma questão da pauta. Então, o vereador Emerson apresentou, seguindo o regimento, um requerimento pedindo informações ao executivo. Regimentalmente, eu, líder do governo, pedi para discutir. Isso é previsto no regimento, como ele mesmo citou. A partir do momento que ele pede uma questão de ordem, e aí ele avança a questão do próprio regimento, porque ele não falou especificamente do requerimento. E, vereador, o vereador tem total autonomia para fazer um ofício diretamente ao prefeito solicitando tais informações, solicitar uma agenda com o prefeito também, ir pessoalmente à maternidade, falar na Secretaria da Saúde com o secretário de Saúde. Assim, eu não estou impedindo que o vereador desempenhe o papel em hipótese alguma. Eu estou regimentalmente pedindo para discutir o requerimento.
Foi isso que eu fiz. Então, assim, o vereador tem toda a legitimidade de prosseguir, e aqui o que foi dito exatamente é muito sério, é muito grave. Eu, principalmente como mulher, eu também vou procurar informações com relação a isso, como vereadora que sou. Da mesma forma que o fato de eu pedir para discutir um requerimento não inviabiliza outras situações que o vereador pode tomar, outras atitudes também. Muito obrigada, presidente. Obrigado, nova vereadora Ana Paula Rossi. Vamos lá. Moção de reconhecimento número 123 de 2023, do nobre vereador Ralph, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apoio número 162 de 2023, do nobre vereador Paulo Júnior, ao vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 164 de 2023, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 170, do nobre vereador Emerson Osasco, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apoio número 185 de 2023, do nobre vereador Paulo Júnior, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações número 186 de 2023, do nobre vereador Josias da Juco, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apoio número 187 de 2023, do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apoio número 190 de 2023, do nobre vereador Délbio Teruel, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 195 de 2023, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 186 de 2023, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 197 de 2023, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 198 de 2023, do nobre vereador Pelé da Cândida, vereadora ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 199 de 2023, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 200 de 2023, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de esclarecimento número 201 de 2023, da nobre vereadora Juliana da Ativoz, em razão do crescimento de casos de sífilis no município de Osasco. Está em discussão moção de esclarecimento 201 de 2023 da nobre vereadora Juliana da Ativoz. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Juliana da Ativoz. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Estou um pouco decepcionada que eu queria fazer uma discussão daqui a uma moção passou do vereador Délbio Teruel. Fiquei até um pouco murcha, assim, né? Você fica, que pena. Mas deixa para a próxima. Bom, a gente pediu essa moção de esclarecimento, até porque nós participamos da última Copa de Vôlei LGBT, que aconteceu aqui na cidade, e lá tinham os testes rápidos de HIV e sífilis, e em 30 minutos sai o resultado. Eu fiz os testes, né? A galera toda que passou por lá pôde... Tá tudo certo, vereador Gancinho, tá tudo certo, tá tudo certinho. E isso surgiu uma dúvida, né? Porque lá falaram que o número dos casos de sífilis aumentou muito aqui na cidade de Osasco. Tá absurdamente grande. E ele é um problema de saúde pública, a gente tem que prevenir isso. Ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Uma IST, que é o termo agora usado, né? Antes era DST, agora é IST, porque ele pode não ter sintomas. Então, ela não pode ser tratada como uma doença sexualmente transmissível. É uma infecção que pode, às vezes, não ter sintomas. Então, mudou, né? E ela é curável.
E ela pode ser transmitida de duas maneiras, né? Através de relação sexual, sem uso de camisinha, com uma pessoa infectada, né? Que chama-se sífilis adquirida, ou ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto, chamada sífilis congênita. E nos últimos anos, né, a Gerência de Vigilância Epidemiológica de Osasco, em parceria com o Departamento de Atenção Primária à Saúde, ela vem aprimorando o diagnóstico e o tratamento dos casos de sífilis na população. E isso é feito de várias maneiras, né? Intensificando as ações de pré-natal, com acompanhamento da gestação, fazendo acompanhamento das crianças expostas à infecção por causa das mães que testaram positivo na gestação, e ainda implementando uma vigilância ativa na rede de saúde para identificar os casos de doença e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. E isso foi uma dessas ações, né? Então, quando a saúde está presente, ela tem o teste rápido e ela faz na hora. Você já, né, se tiver o diagnóstico positivo, você já tem a oportunidade de procurar a ajuda médica o quanto antes. E a notificação dos casos ela está concentrada na UBS, pois é a atenção básica, a porta de entrada da população na rede de atenção à saúde do município. Por isso que é importante a população ser alertada e conscientizada e procurar a UBS para se informar e fazer a testagem. As gestantes devem ser incentivadas a não deixarem de fazer o pré-natal. E quase 70% dos casos de sífilis gestacional se tornam casos de sífilis congênita. É importante ressaltar que os parceiros devem se tratar também e acompanhar os resultados durante a gestação da companheira, porque a reinfecção ela é possível. Na Policlínica da Zona Sul, existe o Centro de Referência no Combate e Tratamento a Infecções Sexualmente Transmissíveis, que oferece o tratamento e é oferecido nesse mesmo lugar. Da sua parte, o poder público precisa equipar e proporcionar profissionais e insumos nas UBSs e na maternidade Amadora Guiar, para que Osasco possa finalmente se candidatar ao selo Ouro de Boas Práticas rumo à eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis, indicado pela Organização Mundial de Saúde a países com prevalência de ISTs e adotado pelo Ministério da Saúde brasileiro. Bom, é isso. Tem o boletim epidemiológico aqui da cidade de Osasco, que nós recebemos da Secretaria de Saúde, mas qualquer um pode acessar. É importante acompanhar e ver como está a situação da saúde também nesse aspecto. É isso. Obrigada. Obrigado, nova vereadora Juliana Dativoz. Continua em discussão a moção de esclarecimento 201 de 2023 da nobre vereadora Juliana Dativoz. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Delvio. Para discutir... Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu pedi uma parte, mas ninguém Bora lá, consegue, senhor. eu vou discutir, então. Então, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Pois é. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu acompanhei aqui pela metade, mas uma boa parte da fala da vereadora Juliana. E, assim, até que ia somente pedir uma parte, senhor presidente, mas para dizer que a gente precisa ter mesmo aí uma preocupação com essa questão, né, dessa doença aí, a sífilis, que tem até um relatório aqui, a vereadora está com um prefácio ali, a letra é maior do que o meu aqui, que o meu é menor, vereadora. Mas, enfim, falando aí, né, presta aí, Gancinho, só para eu dar uma lidinha, um boletim epidemiológico, e que efetivamente nos deixa bem preocupante, tal, porque é uma doença aí que tem várias manifestações clínicas diferentes, estágios, enfim. Então precisa efetivamente a gente ter esse cuidado todo e é importante mesmo. Mas vale ressaltar, gente, que assim, aqui em Osasco nós temos aí uma intensificação muito grande no monitoramento dos casos através dos atendimentos de urgência e emergência. E também auditorias de tratamento, tem grupos de controle que já estão trabalhando em ação para que isso aqui na nossa cidade seja controlado o mais rápido possível. O problema é que, né, essa incidência de sífilis vem tendo alta no Brasil inteiro, né, no país todo. Então, aqui, ó, e a gente tem aqui várias manchetes aqui, olha, do Senado Federal. Zenaide Maia chamando atenção para o aumento de sífilis congênita no Brasil.
também do painel terceiro, Tempo Novo, sífilis se alastra e contamina 514 moradores da Serra em 5 meses. Campanha nacional para frear a disseminação de sífilis congênita. Então, assim, é uma coisa que está se alastrando, senhor presidente, pelo país, né? Pelo país. Então, a cidade de Osasco tem tomado todos os cuidados, tem o seu controle, tem aqui uma portaria 10 de 2023, que define um grupo técnico de controle da sífilis do município de Osasco para subsidiar ações de prevenção, tratamento e controle da sífilis gestacional e congênita na atenção à saúde da população e que dá aí todas as providências. Então, nós temos aí um cuidado muito grande da cidade, da Secretaria da Saúde, enfim. Existe essa portaria aqui, até é importante que todos possam acompanhar e ver direitinho a portaria do secretário da Saúde dizendo, né, e definindo um grupo técnico de controle. E é assim mesmo que tem que proceder, né? Tem que ter equipamentos, tem que ter gente técnica, gente capacitada para acompanhar esse tipo de coisa. Já que o governo federal não cuida, né? Já que o governo federal é essa bagunça que está aí, né? E a doença está se alastrando, e a gente não vê falar em nada disso, né? A gente não vê falar em nenhum cuidado maior com a saúde pública desse país, né? A gente só ouve falar em viagens estratosféricas, gastos enormes com viagem, com hospedagem, enfim. É isso que estão fazendo com o nosso dinheiro público, em vez de se preocuparem com o tratamento e a prevenção da sífilis. Então, o governo federal é uma verdadeira bagunça, não toma conta do que tem que fazer, mas aqui em Osasco a gente faz a lição de casa, né? Aqui está sendo feita, e nós temos aí todo esse tratamento, todo esse cuidado, nós temos essa portaria 10/2023, que aí define um grupo técnico que acaba tomando conta aí e cuidando dessa epidemia de sífilis, né? Podemos dizer assim, que vem acontecendo no país, por incompetência deste partido que está aí no governo tomando conta, não é? Por isso que a sífilis está se alastrando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para também não alardear aqui alguma coisa que possa acontecer aqui na cidade, sendo que a coisa é no país. Então, a gente precisa efetivamente tomar muito cuidado. Gentilmente, vereador, eu sempre cedo uma parte a Vossa Excelência. Obrigada pela gentileza. Eu acho que é importante, da mesma forma que o senhor perguntou, o vereador Emerson, para tomar um certo cuidado, para não acusar com falsas informações, porque tem muitas situações sendo desenvolvidas assim, porque esse alerta nacional, como o senhor mesmo disse, ele tem sido feito um trabalho muito grande, e é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, não é uma exclusividade de Osasco. Esse aumento, a testagem, etc., é nacional. E tem, sim, o apoio, né, independente das viagens importantíssimas que o presidente tem feito. Tenho visto. Porque, inclusive, ele precisa reatar, né, o Brasil internacionalmente, porque acabaram com o Brasil nos últimos 4 anos. Está reatando, vereadora, com a Venezuela, Cuba, só isso, todos vereador, esses que o senhor países sabe? que estão acabados, Poxa vida, né, o senhor vereadora? precisa ler mais, hein, eu vereador? tenho lido, vereadora, tenho Obrigada acompanhado, pela parte. viu? Tá bom, vereadora, obrigado, Para senhora. concluir, nobre vereador Para Delvio concluir, Teruel. senhor presidente, já disse aqui que a sífilis vem aumentando em razão aí do governo federal não cuidar da saúde desse país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Delvio Teruel. Continua em discussão a moção de esclarecimento 201/2023 da nobre vereadora Juliana Dativós. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de esclarecimento 2001 de 2023 da nobre vereadora Juliana Dativós. Lembrando, como a nobre vereadora citou aqui no início, um evento que teve, que é a Copa LGBT, eu queria parabenizar os organizadores do evento, inclusive parabenizar a equipe da saúde, que disponibilizou lá toda a equipe técnica, em nome do Sátiro, parabenizar toda a organização, em especial, que é um tema que está aqui, o sífilis, que a Secretaria de Saúde teve a preocupação, via Sátiro, de enviar uma equipe lá para fazer os testes. Então, aqui é um pouco a sua fala e um pouco a fala do Delvio, onde a Secretaria de Saúde realmente está preocupado com esse problema, com esse aumento dessa doença
é muito contagiosa. Então, parabéns a toda a organização e parabéns à Secretaria de Saúde, em nome do Sátrio, pela preocupação de fazer os testes lá. Moção de aplauso, número 202 de 2023, do nobre vereador Laércio Mendonça, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 203 de 2023, do nobre vereador Ralph, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento, número 204 de 2023, do nobre vereador Laércio Mendonça, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matérias a serem discutidas na sessão do expediente. Não havendo mais matéria a ser discutida na sessão do expediente, vamos passar a palavra para os oradores. Lúcia da Saúde, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereadora ausente. Batista Comunidade, o nobre vereador dispõe de 5 minutos. Tribuna é toda sua. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria só falar sobre algumas obras que estão em andamento na Zona Norte, em especial, né? Uma que eu já estou bem angustiado é a questão da UBS do Jardim Mutinga, que a gente fizemos as mudanças às pressas para que começasse essa obra, né? E estou bem angustiado por conta que é uma obra que tem que ser começada rápido e a gente está tendo algumas dificuldades ainda lá no Jardim Mutinga. Mas estou feliz, por outro lado, que a unidade vai ser totalmente restaurada e modificada, né? Até com um aumento de salas, que é o que a gente precisa lá naquela unidade. E também, ali, ao lado mesmo, ali também, a gente pediu a gente tem uma tratativa com a Secretaria de Habitação de uma praça, né? Que está na pendência e possivelmente agora no mutirão a gente consegue fazer, que logo vai ser a nossa região também vai estar sendo beneficiada, né? Ali do lado da Ônix, para o lado de lá, ali da Pastora Pelé, o mutirão atendeu muitas demandas, então parabéns aos vereadores presentes ali. Então, agora o lado de cá a gente está angustiado, né? Um exemplo, eu pedi para que quando começar o mutirão na Zona Norte, na Vila Menck, em especial, que abrange todos os bairros, Jardim Mutinga, Parque Bandeirantes, Jardim Platina, Dávila, e São João do Bela Vista, Brama, esse mutirão, a gente vai... Os que passaram, a gente tem um pouco de dificuldade. Em especial, né, o Jardim Platina mesmo, os 2 mutirão, não foi feito nada. Então, eu fiz uma carta até para o Valdir Ribeiro, para que, quando começar o mutirão, que a gente vai começar a estrutura não pela Menck, sim pelo Platina, para montar as bases ali e começar pelo Platina, desde limpeza de boca de lobo, quebra-molas, iluminação, né? A reforma da praça tem, acho que 8 anos que nós estamos tentando reformar aquela praça e não acontece. Então, agora é o momento. Então, eu fiz esse pedido especial para que, né, as pessoas não ficam todo dia cobrando a gente, né? Então, o Jardim Platina é um bairro muito idoso, né? E fica esquecido ali, Ana. Então, mas agora, nesse último mutirão, a gente precisa tá próximo. E eu vou fazer questão de estar todos os dias, né, nos debates, nas ruas, lá com os moradores. Como eu já moro lá perto mesmo, então, eu vou fazer agora ficar em cima desse processo, né? O ABAS, a gente já vai com os engenheiros também para avaliar lá o que vai fazer. Eu me propus a mexer com uma emenda lá. A creche do Jardim Mutinga agora finalmente já está em um processo de licitação, então estou mais animado. Foi uma obra que demorou muito. O CID, na Albert Jackson Baito, está também no processo de reforma também, né? Já está em processo da empresa já começar, acho que 15 dias, então é uma obra que vai beneficiar toda a nossa juventude lá. A Escola do Futuro, infelizmente, atrasou um pouco, mas acho que final do ano já começa já, a gente já está
conversando com os diretores da escola, para onde vai as crianças. Então, tem muitas coisas para acontecer na nossa região, e estou muito feliz, mas assim, angustiado, porque tem algumas coisas que estão paradas, mas a gente sabe que tem a burocracia, a gente precisa seguir a lei também. Então, era basicamente isso aí, senhor presidente, e vamos que vamos. Obrigado, novo vereador Batista. Aproveitar a sua fala aqui, e aí na nossa audiência pública da sexta-feira, eu até parabenizei Vossa Excelência lá numa fala de uma moradora, onde ela fez uma fala para o vereador Zé Carlos Santamaria, e aí falou que a Vossa Excelência resolveu uma demanda do Santamaria. E aí eu respondi para a moradora que vereador não tem limite, limite quem tem é município, e que era exatamente isso, a Câmara Municipal, a União, que aonde estivesse a demanda, o vereador iria resolver, independente se fosse no Santa Maria, se fosse no 1º de Maio, o vereador Batista, Pelé, como também o vereador Zé Carlos também poderia estar atendendo alguns munícipes lá na região da Menck e da Ávila e tudo mais. Então, parabéns por atravessar o município e atender uma moradora lá no 1º de Maio, que ela citou lá a sua atenção que Vossa Excelência deu lá numa demanda dela. Então, parabéns, e a Câmara Municipal é isso aí, não tem limite, quem tem limite é o município. Então, enquanto tiver o limite do município, a Câmara Municipal estará atuando. Convidar o nobre vereador Josias da Juco, vereador ausente, Ralph, ausente, dia 30, nobre vereadora, no Céu e Holanda, no Bonança. Vereador Delpo Teruel, ausente. Vereadora Elza Oliveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos, nobres vereadores, que eu cumprimento em nome da nossa líder do governo, Ana Paula Rossi. Bom dia, nosso presidente. Quero aproveitar esse espaço para parabenizar pelo evento, pela sessão solene que nós realizamos na sexta-feira. É um momento da população conhecer os vereadores e da gente fazer um diálogo. Eu achei bastante importante. E seria importante também que a gente colaborasse aqui nessa casa com o silêncio, porque está ficando bem difícil vir a essa tribuna falar. Então, vereador Batista, se puder agendar com o seu Bezerra no seu gabinete, para que Vossa Excelência o atenda lá e a gente, de fato, preste atenção aqui nas pautas que estão sendo discutidas nessa casa. Afinal de contas, a gente está aqui para isso, né, seu Bezerra? Obrigada pela contribuição do senhor, tá? Eu vim falar de um PL muito importante, seu Bezerra, que é o PL 1085 de 2023, que é mais um instrumento de luta pela equidade de gênero, que foi aprovado no Senado. E a gente tem que ficar muito atento nessa casa, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo dentro do Estado, o que está acontecendo dentro do nosso município, porque isso é fundamental e rege as diretrizes aqui da política pública na nossa cidade. Então, o Senado aprovou, no dia 1º de junho, um projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres para o trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Isso é um avanço, principalmente para nós, mulheres. Trata-se do PL, como eu disse aqui, o 1085 de 2023, que também já foi aprovado pela Câmara de Deputados e agora segue para a sanção do presidente. E eu gostaria de parabenizar a deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do meu partido, que votou favorável a esse projeto de lei. Isso é um alerta para todas nós ficarmos atentas a quem vota a favor e quem vota contra
um projeto de tamanha importância e que, principalmente, favorece nós, mulheres, numa luta por igualdade que vem há muitos anos. E a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, já determina o pagamento de salários iguais entre homens e mulheres, desde que eles ocupem funções iguais dentro da mesma empresa, e estipula a multa de 50% do teto da Previdência, que hoje equivale a R$ 7.507,49, para o caso em que seja comprovada a discriminação por motivo de sexo ou etnia. Mas, de acordo com o IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres atingiu 22% no fim do ano de 2022, ou seja, mulheres ainda recebem, em média, 78% dos salários dos homens quando ocupam o mesmo cargo ou exercem a mesma função. Vergonha! Vergonha porque ainda vamos para as nossas casas e acumulamos a função de mãe, de dona de casa, de faxineiras, de lavadoras de louça, de roupa e etc. Então, deveríamos, inclusive, ter um salário extra, que eu já falei aqui, foi muito criticada, porque... É isso mesmo. Não, o marido tem que ajudar, viu? O marido tem que ajudar. O marido tem que ajudar. Eu sei que vocês são exemplares aqui, que ajudam as mulheres a lavar a louça. Se a mulher chega mais tarde, faz a janta, ou se ele chega mais cedo e vice-versa. Tem que ser uma ação conjunta dentro de casa também, que é para a gente ficar, bonitinha, ali arrumadinha, não ficar cheirando cebola quando chega, Então, assim, reclama, mas tem que apoiar, viu? E eu sei que Vossa Excelência deve apoiar a sua mulher dentro de casa, porque eu vi que o senhor ficou bastante eufórico, Zé. Eu tenho certeza que você é um excelente marido e que compartilha as tarefas do lar com a sua esposa. Enfim, gente, o tempo está acabando e eu queria trazer mais informes sobre essa importante ação, mas a gente tem que dizer que, mesmo com esses números desanimadores que eu trouxe aqui, eles indicam que a disparidade de salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função, como eu falei, que também há outros dados que mostram que essa mudança que a gente tanto espera e pela qual a gente luta aqui, ela vem acontecendo, mesmo que a passos lentos. A gente já conseguiu, Emerson, avançar bastante. Eu fico feliz porque nós temos 5 vereadoras aqui nessa casa que têm prezado por uma luta de equidade de gênero. Eu vou respeitar o tempo regimental e essa matéria também está disponível nas minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar, está à disposição. Obrigada, presidente. Obrigado, nobre vereadora Elza Oliveira, líder do meu partido nessa casa. Convidar o nobre vereador Emerson Osasco para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Saudar todos os nobres vereadores na figura do nosso amigo Zé Carlos do Santa Maria, o qual, juntamente com essa casa e o presidente, promoveu uma grande audiência pública lá no 1º de maio. Muito valioso, parabéns, viu? Bom, eu estou inscrito para falar desde a última sessão, que foi na quinta-feira, que era para falar justamente sobre um assunto que eu tinha começado na terça-feira, na outra sessão, relacionado às questões levantadas pelo Procurador de Contas do Estado de São Paulo. E sim, eu fiz questão também de dizer que todos os atos legais eu iria percorrer para chegar a ter essa informação. Então, eu protocolei na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Governo, para o gabinete do prefeito, para a Câmara Municipal, para a mesa diretora, e protocolei também aqui um requerimento na nossa sessão, a fim de ter informações sobre essas falas que o procurador trouxe, que nos trazem muita preocupação relacionadas à saúde pública. E nós sabemos e temos que distinguir algumas questões. Quando a gente protocola na Secretaria de Saúde, no gabinete do prefeito, vou pedir só um pouquinho de silêncio, gente, obrigado. Quando a gente protocola nas secretarias diretamente, o vereador vai lá e protocola, se a secretaria responder ou não,
não vai ter problema nenhum ao secretário, ao responsável, porque isso não tem base legal para eles responderem. Então, eles respondem se eles quiserem. Gente, por favor, só um pouco de silêncio. Presidente, por favor. Vamos lá de novo. Então, esses documentos que a gente protocolou na Secretaria de Saúde, de Governo, Gabinete do Prefeito, não tem base legal para eles responderem e também não traz nenhum ônus para eles. Eles respondem se eles quiserem. A única forma legal que juridicamente eles têm a obrigação de responder é quando a gente protocola um requerimento aqui ou quando a gente protocola por uma comissão. E foi isso que eu fiz, a fim de ter informação disso. E aí, quando a gente traz a situação do Amador Aguiar, é por causa que 42,700 milhões foram empregados na maternidade Amador Aguiar e na Diretoria Geral de Urgência e Emergência. E pasmem vocês, quais são as especialidades que lá estão contidas nesse contrato pela empresa Clínica Sim LTDA? Ginecologia, obstetra, pediatria. Ora, então a gente precisa, com muita urgência, ter acesso a essas informações. Porque, como falei aqui, é inadmissível, é revoltante que uma mãe saia de lá se sentindo violentada, que saia de lá sem o útero ou sem os filhos. Então, é necessário que essa casa tenha o respeito que ela possui e as informações cheguem a cada vereador e vereadora desta casa. A saúde não é brincadeira, o dinheiro público não é brincadeira, e a vida das mulheres e de seus filhos não é brincadeira. E muito menos para a gente pegar e ficar colocando empresas sem licitação para estar atuando diretamente com algo mais importante que nós temos, que é a vida, a porta de entrada da vida para qualquer cidadão osasquense, que é a maternidade Amador Aguiar. Na quarta-feira passada, eu estive lá e me deparei com inúmeras mães que estavam lá procurando atendimento e que não estavam encontrando. Mulheres com miomas, mulheres que estavam com sangramento, mulheres que estavam tendo muitas dores. E a gente, perplexo, chega a informação que essa empresa, que foi falada pelo procurador público, procurador de contas do Estado, que está praticando e participando de que está participando de um conluio, ela presta serviço justamente aonde? Na maternidade. A cidade da família tem o dever de prezar pela família, principalmente na porta de entrada, que é a maternidade. A cidade da família não pode fechar o olho para essas acusações graves que estão acontecendo. Então, se esse ato... Para concluir, presidente. Então, se esse ato, informado pelo procurador de corrupção que vem acontecendo na saúde pública, e principalmente ali no Hospital e Maternidade Amador Aguiar, se não for esclarecido, investigado, quer dizer que a gente vai estar passando a mão em inúmeras atrocidades que estão acontecendo. Então, novamente, já reforcei, já pedi novamente novos requerimentos aqui para essa casa, para que pelo menos passe e a gente tenha a informação necessária para a gente apurar os fatos e punir os culpados. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nova vereadora Lúcia da Presidente, foi chamado o meu nome, estava em atendimento aqui fora. Gostaria de ver se posso, se é possível. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Não é mais bom dia. É 12h20, né? Boa tarde. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde ao público presente. Bom, estava ouvindo aqui atentamente o vereador Emerson falar e fiquei horrorizada, né? Horrorizada. Mas, enquanto Comissão da Saúde, Emerson,
gostaria de pedir para você, se você pudesse passar o nome dessas pessoas até para uma investigação. Eu acho que é muito importante que nós podemos realmente ir lá fiscalizar. A gente já faz esse papel, né? Mas temos que ter o nome. Falei enquanto com o Michel, que é relator da nossa comissão, o vereador Pelé, o vereador Joel. É muito importante que nós podemos realmente investigar. Porque, se isso realmente aconteceu, precisa realmente dos nomes. Agora, eu gostaria também aqui de falar... porque eu acho que foi o Delbio que comentou aqui e procede. Existe na Secretaria de Saúde uma comissão materna infantil de óbito. Então, precisa que realmente, se isso realmente, Emerson, não estou dizendo que não seja verdade, mas que você pudesse passar os nomes para nós, ou podemos fazer juntos também, porque, se isso realmente aconteceu, isso realmente é um crime. Então, se você puder, passar o nome para a investigação. Queria falar também... só um minuto, vereador, só um minuto. Eu gostaria de dizer também, vereadora Juliana, que, assim, às vezes, a mãezinha, nós precisamos entender como é que foi também no primário, né? A gente já conversou sobre isso. Como é que foi o primeiro atendimento dessa paciente? Como que ela passou primeiro com a enfermeira no primário, no posto de saúde? Qual o acompanhamento que ela teve? O pré-natal. Isso é importante, é fundamental, porque, de repente, a bomba estoura naquele lugar. Mas ninguém sabe se é aquela gestante, se ela fez realmente o pré-natal. Então, é importante também a gente puxar. Eu acompanhei a Juliana numa situação de um paciente, e até foi o presidente, nós fomos juntas lá, eu fiz questão de ir com a Juliana, e daí o doutor Jorge atendeu a gente super bem. Gostaria até de falar da pessoa dele, que ele é muito prestativo. Ele é um médico muito prestativo, e queria até dizer também que ele mostrou para nós, eu não sei se eu estava com a Ju, mas teve um momento que eu estive lá na maternidade. O médico não aparece, ele faz o relato, o médico não apareceu. Entendeu? Então, isso é importante também, porque lá são especialistas que trabalham lá. Então, temos que realmente levantar, porque está no portal da transparência, inclusive dessas empresas. Agora, em relação dos médicos, eu acho muito importante que a gente possa entender, desde o começo dessa gestação. Porque até o médico perguntou, foi feito um exame, né, Ju? A paciente não tinha feito. Então, assim, por que a médica não pediu? Mas trouxemos a médica aqui na casa, onde ela até explicou para nós e pediu que os dados, os nomes, para uma investigação. Então, eu vejo isso de grande avalia, entendeu, vereador? Que é muito importante para nós. E até mesmo para o nosso prefeito entender o que está acontecendo. Uma parte, vereador. Não, eu concordo totalmente. A gente precisa, sim, se realmente tem alguma forma da gente ter essas informações das pessoas, eu acho que seria até necessário a gente ampliar, não só desses 3 casos que eu trouxe em 1 mês e meio, como eu falei, convidei o nobre vereador também, mas eu acho que toda casa a gente pode juntar os vereadores que estão dispostos a ir lá e a gente pedir informação de todos os óbitos que aconteceram esse ano, no ano passado, no ano anterior, para que a gente venha a entender isso daí, caso a caso. E aí, sim, a gente também entrar em contato com cada uma das famílias, porque eu acho que aí a gente consegue entender o problema como um todo. Sim. Muito obrigado pela parte, viu, obrigada, vereador Emerson. Bom, como eu disse aqui, porque faz todo um sentido desse primeiro atendimento e da pessoa também poder ter o direito de poder realizar o pré-natal. Porque, de repente, às vezes não consegue... Estou dizendo, né? Às vezes vai que não consegue, chega na maternidade já passando mal, né? Então, é muito importante. E, para concluir aqui, presidente, eu gostaria de deixar aqui... estive com a Comissão de Saúde no pronto-socorro do Pestana, da psiquiatria. E eu sei que já até estourou meu tempo aqui, mas não deu para vir agora para essa pauta, mas fiz um requerimento até para pedir informações sobre a psiquiatria do regional.
né, que já está fechado há anos. Há anos. Então, nós, nessa casa aqui, eu queria até deixar isso claro. É o Estado, mas, assim, está fechado. Que nós pudéssemos, junto aqui, poder lutar para que essa conquista fosse aberta. Então, assim, está em reforma. Gente, quantos anos que está em reforma a psiquiatria do regional? Então, eu quero dizer aqui para os deputados estaduais dessa região, está fechada a psiquiatria. E hoje, não é uma pessoa, não é duas, é o mundo que precisa. Nós estamos falando de psiquiatra, nós estamos falando de psicólogo. Então, é o mundo que precisa. Nós estamos, não estou dizendo que todos estão doentes, mas nós precisamos. Então, que possa realmente a gente entender o porquê que está fechada a psiquiatria do regional. Estive lá com uma comissão de saúde, no Pestana, e a gente viu realmente a necessidade que possam realmente abrir a psiquiatria do regional. Então, não deu para entrar nessa, mas vai entrar na próxima, tá, presidente? E agradeço o tempo aqui. Obrigada, viu, Emerson? Obrigado, nova vereadora Lúcia da Saúde. Convidar aqui a nossa vereadora, pastora Cristiane Selegato, para fazer uso da palavra. Vossa Excelência, dispõe de 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Pode já ir direto. Vai direto, pega um pedacinho dela. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa novamente em nome do nosso presidente Carmônio Bascos. Vou usar os meus 5 minutos, dizendo que eu fiz uma indicação para o prefeito com minuta de projeto de lei número 64, para que as nossas escolas, as calçadas das nossas escolas, tenham acessibilidade. Não somente as escolas municipais, públicas, mas as privadas, as creches. É muito difícil para uma mãe que leva o seu filho na cadeira de rodas e ter que subir aquele degrau da calçada. Então, deveria ser uma lei de que todas as escolas, obrigatoriamente, tivessem essa rampa de acessibilidade. Além disso, fiz um outro projeto de lei também, uma minuta, na verdade, né? Uma indicação ao executivo com minuta de projeto de lei, para que as nossas escolas, número 63, todas as nossas escolas também internamente, a gente começa na calçada com o projeto, depois as nossas escolas internamente tivessem toda uma adaptação arquitetônica para receberem os cadeirantes. Por quê? Porque os cadeirantes, as crianças e adolescentes cadeirantes, muitas vezes não conseguem frequentar a quadra, não conseguem sair da sala de aula. Por quê? Porque as nossas escolas não têm acessibilidade. E isso deveria ser, se uma ou outra tem, né, tem que ser uma regra para todas as escolas, não é uma ou outra, porque o pai muitas vezes mora longe e não tem nem como colocar o filho numa escola distante. Então, eu também fiz uma indicação ao executivo com minuta de projeto de lei, para que seja todas as nossas escolas adaptadas aos nossos cadeirantes, sejam elas, né, municipais, estaduais, creches, escolas particulares, porque é uma realidade muito triste, onde a criança muitas vezes fica dentro da sala isolada e não tem acesso a... E eu estive esses dias com um deles, não pode ir para a quadra, porque não dá para entrar, não tem acessibilidade. Então, isso é importante. Então, essa é a minha fala de hoje, né? Vou falar do outro projeto, também uma outra indicação ao executivo, com minuta de projeto de lei, para a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo às pessoas portadoras de necessidades especiais, aos idosos. Então, que isso venha acontecer também no nosso município. Isso também é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem nem condições de sair da sua casa, se deslocar, pagar a condução, ir nas farmácias nossas, buscarem o seu remédio. Então, vamos ver o que vai dar, né? Mas, principalmente, esses dois de acessibilidade das escolas, né? Nós temos que dar o exemplo. Então, que as nossas escolas tenham, a começar da porta de entrada, a rampa de acessibilidade, a calçada com rampa de acessibilidade para cadeirantes, e, internamente, sejam feitas mudanças arquitetônicas para que possamos acolher da melhor maneira possível as nossas crianças. Muito obrigada. Obrigado, nova vereadora, pastora Cristiane Selegato, Palmeiras, Corinthians. Achei que você ia falar Palmeiras Barra Funda. Só eu que sou usuária de sempre campeão. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nova vereadora Juliana.
Eu queria só contribuir um pouco com a discussão que estava rolando aqui sobre a saúde, maternidade, que o vereador Emerson levantou, a vereadora Lúcia também levantou. E eu queria fazer o uso da palavra não só como vereadora, que está nos territórios, que visita o hospital, que vai junto com a Comissão de Saúde, mas também como usuária. Eu tive as minhas 2 filhas lá no Amador Aguiar, e eu tenho uma experiência assim, de diversos tipos com aquele espaço. Tanto de presenciar negligência, de presenciar altos salários e falta de médico ao mesmo tempo, porque, ao mesmo tempo que a empresa paga um alto salário para um médico, falta médico no outro lado, né? E dizer que tem muito problema com relação ao pré-natal, por exemplo. Eu queria falar sobre pré-natal. Quando eu fiz meu pré-natal na 2ª gestação, ela foi de alto risco. Então, eu fui levada a fazer lá na Casa da Mulher, meu pré-natal. Mas isso não acontece o tempo todo. E o que a vereadora Lúcia trouxe, isso é muito importante de atentar. Porque no caso da mãezinha, que até eu citei, que o vereador Emerson citou hoje, que era uma gestação gemelar, que poderia ter sido resolvida, assim, o problema que causou o falecimento dos 2 bebês, que nasceram de forma prematura, e esse sofrimento todo para essa mãe, poderia ser evitado lá no pré-natal. Ela tinha que ter sido colocada como uma gestação de alto risco e levada para a Casa da Mulher, porque eu fiz a minha 2ª gestação, foi de alto risco. Eu fiz todo o atendimento lá e o tempo todo eu saía da consulta médica, já ia direto fazer exame, lá mesmo, no mesmo dia. Então, isso precisa ser atentado, né? Tem muitos problemas, sim. Eu já presenciei de tudo um pouco ali naquela recepção, sentada, esperando para ser atendida. Às vezes, eu chego lá para ser atendida, demoro 7 horas. Fico na recepção, sentada, observando cada caso que chega ali. Tem negligência de todo tipo, desde o atendimento na recepção até a hora que perdem sua ficha lá dentro, que foi o que aconteceu comigo, que a minha ficha ficou perdida lá dentro. Mas também tem um outro lado. Eu converso muito com os trabalhadores lá dentro, com muitas mulheres que se dedicam muito mais do que o período do seu tempo para ficar fazendo hora extra, porque não conseguem dar conta do número de atendimentos que tem ali. Quem já entrou na UTI daquele lugar sabe como é que é. São muitas crianças. São muitos bebezinhos prematuros que nascem, crianças que nascem com problema de diversos, né? E que ali é um fluxo muito alto, né? E precisa ser investido na questão do salário, mas também na quantidade de servidores ali. Não tenta você pagar 50 mil para um médico e ter um médico especialista naquela área. Para concluir. Eu vou concluir, vereador, mas é que eu precisava falar isso, porque eu não sou apenas a vereadora, mas eu sou usuária desse serviço. Inclusive, eu fiz a minha inscrição dia 15 de março para fazer a laqueadura. Dia 5 de março começou a valer sem autorização do companheiro ou de quem quiser que seja, para poder a mulher ter iniciativa de fazer isso. E eu, no dia 15, eu fui lá, me inscrevi e estou fazendo todo o processo para fazer a laqueadura pelo Hospital e Maternidade de Amador Aguiar. Vai ser sucesso, é isso. Vai ser sucesso, o Amador Aguiar é sucesso. Então, porque o tratamento humano é bom, mas falta gente. O recurso está sendo mal investido. E eu acho que todo o nosso debate aqui tem que ser esse. Se está sendo desviado, como o vereador Emerson levantou, ou o que está acontecendo lá dentro, a gente precisa saber os detalhes, né? E nisso eu concordo com o vereador. A gente precisa tomar a iniciativa de fazer assim, um requerimento pela casa. É isso. Obrigada. Obrigado, nova vereadora. Questão de ordem não regimental, mas tema de grande relevância. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nova vereador Josias da Juco. Presidente, eu estou inscrito para essa sessão, mas eu estava em atendimento no gabinete e também em reunião com os funcionários da comunicação aqui da Câmara. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse incluir novamente o meu nome para que eu pudesse fazer o uso da palavra nesse dia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. A tribuna é toda sua. Obrigado, presidente. Bom dia aos vereadores, bom dia às vereadoras aqui também presentes. Quero saudar em especial a minha irmã, a pastora Janete, que se faz presente nessa sessão hoje e que me acompanha, que trabalha comigo, que me ajuda,
ora por mim. Isso é muito importante, né, pastora Cristiane? Mas quero também fazer uma saudação ao 4º BIMEC, ali em Itaú, no Exército, que ontem recebeu alguns vereadores aqui dessa casa que participaram do plantio de árvores dentro daquela unidade. Vereador Adalto, houve a participação de crianças, jovens, militares, civis, que ali fizeram o plantio de mais de 100 árvores dentro daquela unidade, até porque nós estamos, né, vereadora Elza, falando sobre a questão do meio ambiente, principalmente do que vem acontecendo. A gente tem assistido muito pela televisão. Também, senhor presidente, eu quero destacar, e falava com alguns vereadores, lutei muito tempo e luto até hoje pela questão dos ecopontos na cidade de Osasco. Eu acho que os ecopontos eles precisam ser avaliados, né, reavaliados, porque nós precisamos ampliar o horário dos ecopontos, vereador Rodrigo. Hoje os ecopontos ele abre às 7 da manhã ou às 8 da manhã e fecha às 16 horas, vereador Batista. As pessoas estão chegando em casa para levar a sua coleta seletiva ou para levar até um material para ser descartado no ecoponto e ele já está fechado. Então, nós estamos aqui mandando essa indicação ao secretário de Obras, Valdir Ribeiro, que atenda a indicação não só desses vereadores, mas dos demais vereadores, para ampliação do horário dos ecopontos. Os ecopontos têm sido modelo para outros municípios. Hoje a gente vê quantas pessoas, muitas vezes, vereadora Ana Paula, com 5, 6 sacos de entulho, que teria muitas vezes que alugar uma caçamba ou fazer o descarte irregular, hoje ele tem condições de levar nesse ecoponto, vereador Adalto, e fazer o descarte correto. Com isso, a cidade fica mais limpa, o meio ambiente agradece, os córregos, as praças. A gente precisa ainda punir aqueles que ainda desrespeitam a lei municipal, que é o descarte que acontece, que a gente tem visto aí filmagens, gravações, e alertando, o vereador Adalto trouxe muito esse debate aqui, que você filmar, identificar, ele pode ser multado pelo vídeo ou pela foto que um munícipe fizer encaminhar à Secretaria de Segurança. Hoje o monitoramento da cidade ele está voltado ao trânsito, vereadora pastora Cristiane, também à segurança, mas também a essa questão do descarte irregular. A gente vê muitas vezes à beira do córrego, muitas vezes com muito lixo. Eu acredito e trabalho todos os dias, vereadores, para que logo a gente veja a continuidade do córrego ali da Visconde Nova Granada ser canalizado e acabar aquela sujeira. Hoje eu passei ali no cruzamento da Visconde Nova Granada com o Esporte Clube Corinthians, mas ali a Praça do Salgado, que situação à beira daquele córrego, com o número de móveis, entulhos, jogados, madeiras naquele córrego. O ecoponto tão próximo, as pessoas deixam de levar no ecoponto para fazer o descarte. Outra coisa também, uma sugestão que eu quero fazer aqui, e quero pedir depois o apoio dos seus vereadores, é que a gente possa criar um ecoponto destinado para a sobra de material de construção. Se você chega com uma lata de tinta no ecoponto, não pode receber. Se você chega com 5, 6 sacos de pedra embalados, ele é jogado na caçamba para o descarte no bota fora. E esse material ele pode ser usado. Ele pode ser usado até mesmo para a obra da prefeitura. Madeiras que a gente vê que muitas vezes a pessoa faz uma obra, gasta um dinheiro com madeira, depois é descartado naquela caçamba. Muitas vezes chega a pisos. Tem gente que sabe bem o que eu estou falando. Muitas vezes você compra um lote de piso, vereador Emerson, e você não usa 2 caixas. E aí você tem que chegar lá e quebrar nessa caçamba, sendo que esse piso pode ser usado na reforma de um banheiro, até mesmo de um equipamento público. Então, eu entendo que nós precisamos começar a preparar a cidade para ter esses ecopontos para a sobra de materiais de construção que vai ajudar
a reformar e melhorar, ou até mesmo passar para essas entidades que querem fazer uma obra e não têm condições. Saco de cimento, argamassa, rejunte e assim por diante. Eram essas minhas palavras. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e que Deus continue nos dando força, sabedoria para fazer o melhor para a cidade de Osasco. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Josias da Juco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Delvio. Senhor presidente, eu também, estando inscrito aí, acho que foi chamado meu nome aqui, eu não estava no momento, senhor presidente. Queria ver a possibilidade de poder usar meus 5 minutos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Tribuna é toda sua. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer, senhor presidente, que eu voltei aqui a essa tribuna e até não estava ali, por sugestão da vereadora Juliana, que pediu para eu estudar lá mais um pouquinho. Eu fui estudar, com todo respeito, vereadora, fui estudar para eu me atualizar um pouco mais, mas não é nada aqui de forma pessoal, nada disso. Inclusive, até quero falar aqui para o vereador Emerson também, que aqui as discussões aqui, a gente procura sempre em alto, bom nível, né? Para a gente ter sempre aqui as posições nossas políticos partidárias sempre de forma correta e justa. Mas eu quero aproveitar, senhor presidente, já que deu toda essa conversa aqui, né, falando da saúde, enfim, eu queria dizer que eu fui pesquisar aqui com relação ao requerimento, eu fui pesquisar aqui, ó, as informações relacionadas ao contrato, tal, da empresa Medical e Dermarcor. Eu não achei dessa assim clínica, mas achei no portal da transparência, ó. Tanto que estão aqui, ó. O portal da transparência tem os contratos com essas empresas e o contrato está aqui, ó. Eu imprimi lá, pedi para imprimir no gabinete. Então, é importante mesmo. Acho que é importante o requerimento, tal, mas se já quiser adiantar e não esperar o requerimento, vereador Emerson, respeitosamente está aqui, ó, passar as mãos de Vossa Excelência. Depois o senhor pede para tirar a cópia para mim também, que eu passei para o senhor e fiquei sem aqui. Mas, enfim, dizer que acho que a gente desgastou um pouco aqui com o requerimento, né? E eu estava lá no portal da transparência, tem o contrato, tem as questões todas aí. Então, a gente... eu não tinha pensado nisso e aproveitei a sugestão da vereadora Juliana, estudei e achei esse negócio lá na hora. Então, é importante a gente poder sempre ter esses cuidados aí, poder acompanhar direitinho. A gente sabe que falar de saúde, né, sempre é uma situação difícil, porque a cidade de Osasco é como enxugar gelo, senhor presidente. Saúde não para 1 minuto, 1 segundo. São vários e vários casos. A gente sabe que isso depende de gente, depende de pessoas, enfim. Então, a gente tem uma situação aí muito grande na cidade, né? O que atende de pessoas, a quantidade de atendimentos, enfim. Nós vimos aqui a audiência pública da saúde, que eu tive a oportunidade de participar, e vi aqui o quanto, a quantidade de atendimentos que são feitos, e, às vezes, a mesma pessoa passa aí por 4, 5 procedimentos, 6, às vezes, de atendimento na rede pública de saúde. Então, é sempre importante, né, a gente estar aqui acompanhando, fiscalizando e podendo ter essa oportunidade. Tanto que o portal da transparência ajuda a gente, muitas vezes, quando a gente tem essas questões, tem alguma dúvida, algumas coisas que a gente acompanha. Enfim, senhor presidente, com relação à saúde, é isso. Eu vi aqui a pastora Cristiane falando das escolas, né, pastora? E eu lembrei de um assunto aqui que eu acho que vale a pena depois a nossa comissão de educação, enfim, poder acompanhar um pouquinho também de perto, né? A gente sabe que está muito complicado aí, está aumentando muito, vereadora Ana Paula, a questão da inclusão nas escolas, né? O número de alunos, tal. Então, assim, acho que precisaria de algumas sugestões, de um reforço, a gente tentar fazer algum estudo. A gente sabe do bom trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Educação, no cuidado que se tem com isso, mas é assim, né? É assustador, né, o que vem acontecendo.
A gente tem visto alguns casos aí em que, efetivamente, as pessoas não estão dando conta, às vezes, dentro da sala de aula, de poder cuidar, de poder estar acompanhando. A gente sabe da necessidade de mais alguém junto, mas precisa ser, sei lá, de uma forma ou outra, uma cuidadora, não uma estagiária, porque muitas vezes a estagiária não aguenta, não sabe como é que lida com essa situação. Então, tentar aí a gente, de alguma forma, pensar em conjunto para poder levar alguma sugestão nessas situações, presidente. Agora, vale lembrar que é assustador, né? Os casos estão aí crescendo muito intensamente. Uma parte, antes que acabe o tempo, rapidamente. Não, e o secretário de Educação, Cláudio Piteri, não temos nem o que falar, tem feito um trabalho impecável, maravilhoso, mas sempre nós podemos melhorar, né? Sempre. Eu acho que a gente tem sempre creio que tem muito ainda por fazer. Então, o trabalho tem sido maravilhoso. As nossas escolas mudaram, né? Na gestão do nosso prefeito Rogério Vinhas, as escolas estão maravilhosamente impecáveis. Tanto é que tem gente da privada querendo ir para a escola pública hoje, principalmente as municipais. As estaduais ainda estão deixando um pouco a desejar. Mas precisamos melhorar. Então, eu acho que essa parte de acessibilidade é inadmissível que nós não venhamos a pensar sobre isso. Amém, vereador? Amém, nobre vereadora. Obrigado. Só é importante, né, foi um assunto que a Vossa Excelência falou aqui, eu me lembrei, e acho que é importante a gente, de alguma forma, voltar a discutir com mais amplitude essa questão. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de usar essa tribuna mais uma vez. Obrigado, nobre vereador Delbio Teruel. Queria aqui agradecer toda a equipe de cerimonial, da TV, da comunicação, da administração, todo o pessoal que colaborou com nossa audiência pública, que aconteceu na sexta-feira, dia 2, parabenizar todos os vereadores, independente de quem esteve presente, quem não esteve, parabenizar o nobre vereador, em especial o nobre vereador Zé Carlos Santamaria, pela sua postura, pela sua explanação lá, o que acontece na cidade de Osasco, principalmente na região. Então, gratidão a todos os vereadores, os que estavam presentes e os que não estavam, que fizeram suas justificativas, e nós sabemos que numa sexta-feira muitos têm seus compromissos e aí fica complicado de ir todo mundo. Mas gratidão a todos, gratidão à equipe que cuidou com tanto carinho para essa sessão solene que fosse um sucesso. E obrigado mais uma vez ao secretário de Cultura, o Paulinho, a Beth Parro, que gerenciou o espaço. Então, e dia 30 tem mais. Agora a nossa próxima será lá no Bonança. E com certeza poucos erros que cometemos nessa sessão solene será corrigido para a próxima. Então, gratidão a todos os vereadores e todos os colaboradores dessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Zé Carlos Santamaria. Dá uma boa tarde a cada um dos senhores e, de novo, é um prazer estar junto. E agradecer a todos os vereadores que esteve presente naquela sessão e dizer o seguinte, a primeira sessão, às vezes, é um susto. Essa não foi um susto, foi uma experiência. E do que eu pude ver, senhor presidente, não teve erro. Ela foi perfeita. Perfeita, graças a todos os vereadores que chegou ali com vontade de trabalhar. Todos os vereadores que chegou ali dizendo que vereador não é para ficar preso dentro de uma casa, é para estar na rua. E é assim que nós estamos fazendo desde o começo do mandato, todo mundo junto, e foi isso que foi feito lá. E no Bonanza não vai ser diferente, nós vamos chegar do mesmo jeito. Se o vereador quiser me dar a palavra lá, eu vou representar ele muito bem, também. E é assim que nós viemos trabalhando nessa casa, é assim que essa cidade está crescendo. E nós vamos ter oposição mesmo, isso é normal da vida. Tem pessoas que gostam da gente, outras que não gostam, faz parte do jogo, né? Eu trabalhava de faxineiro no Clube Atlético Paulistano, e um filho de papai chegou para mim e falou, eu não fui com a sua cara. E eu disse para ele, se você vê Jesus Cristo, também você não vai com a cara dele. Ele me disse, mas por quê? Você não me conhece, e se eu fosse o homem? Como é que seria? Então, a minha vida toda foi assim, e não vai ser diferente onde eu estiver. Eu não tenho medo de rede social, não tenho medo de crítica, e eu tenho medo de errar, e eu procuro não errar. Ando com Deus 24 horas e já avisei dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, que eu não sou homem de dentro da igreja. Eu sou Deus 24 horas na minha vida e é assim que eu trabalho e nunca errei, graças a Deus. Erro, mas não por culpa minha, porque todos nós somos falhos, mas não vou tentar não errar. E com os colegas do mesmo jeito, o meu respeito a cada um de vocês. Comigo eu acho que não precisa nós ter medo um do outro. É só a gente trabalhar, que o povo sabe quem trabalha. E aquela senhora que me fez algumas perguntas,
ela está com toda a razão, porque ela foi enganada a vida toda com quem falava mentira para ela. E nós não estamos aqui para falar mentira, nós estamos para falar a verdade. Quando ela falou que o Batista foi lá, eu ia dizer para ela que um time é montado com 11. Meio campo, defesa e ataque. Quando um erra, o outro tem que cobrir. Aqui nós temos a sorte que um time é montado com 21. Se eu errei, não deu para atender ela, mas o Batista foi lá e me cobriu, e eu quero agradecer o vereador Batista. Quem sabe assim eu posso fazer na Vila Mec também, se ele tiver um erro lá. Então é assim que nós trabalhamos, e agradecer a cada um do fundo do meu coração, meu muito obrigado a cada um de vocês, e uma boa tarde. Obrigado, novo vereador Zé Carlos Santamaria. É, o Batistinha está andando, Batistinha está andando. Senhor presidente, não há mais vereadores e o tempo encontra-se esgotado. Faltam 2 minutos. Não havendo mais oradores e o tempo estando se esgotado, declaro encerrado a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos, faremos nova chamada para darmos início à sessão do dia. Da discussão, projeto de decreto legislativo número 5 de 2021, do nobre vereador Zé Carlos do Santamaria. Susta os efeitos do decreto 11.042, de 13 de novembro de 2014, expedido pelo prefeito, que regulamentou a lei número 4.654, de 6 de outubro de 2014, no município de Osasco. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 5 de 2021 do novo vereador Zé Carlos Santamaria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador Josias. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Quero, primeiramente, dar os parabéns ao vereador Zé Carlos Santamaria, que traz um tema muito importante, senhores vereadores, para a Câmara Municipal. Tenho certeza, vereadora Lúcia, vereador Chirian, vereador Pelé, que vocês tiveram não só acesso a esse projeto, mas também, junto à assessoria de vocês, tiveram a oportunidade de discutir desse tema. Um tema que vem trazendo, Zé Carlos, um constrangimento para vários moradores da cidade de Osasco. E aqui, Zé, eu quero, se Vossa Excelência me permite, também saudar um ex-vereador aqui nessa casa, o Jair Assaf, que era um dos vereadores que, no debate desse tema, teve a oportunidade de, muitas das vezes, vir a esse microfone, né, vereador Toniolo, para tratar desse assunto. E importante a gente destacar, Zé, que o vereador vai embora, não foi eleito, ou não foi mais candidato, que o vereador que está na Câmara Municipal, pastora Cristiane, pegue essas propostas importantes e volte ao plenário para discutir. Volte ao plenário para uma discussão. Nós estamos falando de um projeto, Rodrigo, que tem preocupado. Nós chegamos a receber até um grupo aqui, uma comissão de moradores, né, Zá, que nos procuraram. Por que acontece hoje? Eu vou dar um exemplo do que acontece onde eu moro. Não existe mais Jardim Sindona. Tudo é Jaguaribe. Não existe mais Jardim Oriental. Tudo é Jardim de Abril. Não existe mais Pestana. Tudo é Jardim Santo Antônio. Esse projeto aqui,
ele revoga esse decreto dizendo o seguinte: vamos reconhecer aquelas vilas, aqueles bairros que já eram conhecidos pelos moradores. Eu estou falando da Zona Sul. Mas se eu perguntar para vários moradores aqui da Zona Norte, também hoje tem bairros que se falam do nome, mas no papel não tem mais. Porque ele já foi retirado. Muitas das vezes você recebe uma documentação, vereadora, e esse documento, essa correspondência, ela já não vem com aquele bairro tradicional que você estava acostumado. Eu falo isso porque aconteceu... A parte, vereador. Eu fico feliz em ver aqui esse projeto do Zé. Parabéns, viu? É importante demais que a gente mude isso, porque caiu até nas costas dos vereadores. Sim. Na época a gente pagou um preço caro por isso aí, né? O Tonholo sabe do que eu estou falando, então veja bem. Eu sou morador em Vila Airosa. São José passou a ser Airosa, Marieta passou a ser Airosa, e o pessoal ficou muito nervoso, muito bravo. Então vai ser feita uma reparação na cidade, isso é muito importante, José. Então eu fico feliz, porque você veja bem, um bairro tradicional que nem Vila São José, né? Deixar de existir, né? Passou tudo a ser Airosa. E até a gente... Como explicar, Ana Paula? Muito difícil. Então agora há uma reparação. Não sei como pôde, na época, passar por cima, mas talvez eu não... Faltou um pouco mais de escutar o povo, né? Porque se tivesse feito audiências públicas, né, teria escutado o povo. E o povo sendo escutado, as coisas melhoram, pastora. Porque aí o povo, não, eu não quero, eu quero, eu não quero, eu não quero, vamos ver a maioria. E não foi ouvido. Simplesmente passaram o rodo e colocaram aí Vila Airosa em São José. Ó, nós temos Vila das Rosas, Marieta, São José. Tudo virou Vila Airosa. E me cobraram muitos daí. Então eu fico contente que agora a gente vai poder devolver o nome dos bairros onde as pessoas sempre nos cobram. Obrigado, vereador Josias. Olha, vereador Pelé, e eu fico feliz de saber que esse projeto ele já vem há um tempo sendo discutido aqui na Casa de Leis. Em 2021, sala das sessões, sala de comunicações, e também aqui eu quero também chamar aqui a atenção de vários vereadores no que fala esse projeto, porque em 2021, doutor Terci, já havia uma discussão na Câmara que a Comissão de Constituição e Justiça, composta pelo vereador Carmônio, agora deputado Rogério Santos, Josias da Juco, pastora Cristiane e Paulo Júnior, já tinha aprovado lá em 2021 na comissão para que esse projeto desse continuidade, dizendo que a legalidade é reconhecida pelaquela comissão. Um dos exemplos que eu quero dar para vocês aqui, a gente teve casos que muitas das vezes, vereadora Lúcia, o seguro de veículo, ele era determinado por um bairro. Então, falava assim, esse bairro não tem muita criminalidade, então o seguro era mais baixo. Esse bairro é considerado como um bairro onde tem um número muito grande de furtos. O seguro do veículo, pastora Cristiane, ele aumentava. Com essa junção dos bairros, ele rotulou bairros pequenos, vilas pequenas, e eu lembro, Zé Carlos, que uma das discussões que eu fiz muito quando eu entrei aqui foi exatamente que quando eu fui colocar as placas de identificação onde eu moro, a vereadora Ana Paula, em 2010 a gente já discutia isso, não aceitavam porque o CEP já dava como bairro do Jaguaribe e não existia mais o bairro Jardim Sindona. E a família Sindona... a família Sindona me procurou e falou, vereador, mas acabou minha avó, Maria Júlio Sindona, que ajudou a construir aquele bairro, que morou naquele bairro, que doou a área para a escola, que doou a área para fazer uma praça, o nome dela foi esquecida. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Eu reforço aí a importância desse projeto, porque eu mesmo nasci no Olaria do Nino.
mas o Olaria do Nino não é bairro. Né? Então, eu tenho minha identidade, onde eu falo do Olaria do Nino. É um dos mais antigos da região. E, na verdade, hoje eu tenho que falar Conceição. Né? Com todo respeito. Né? Então, assim, tem o Jardim Belmonte, que também tem uma história ali na divisa. E, assim, eu tenho certeza que isso vai dar identidade, porque constantemente na minha fala, eu falo de onde eu sou. Sou do Olaria do Nino. Não, nós vamos reconhecer aquilo que é de direito, aquilo que é de direito, aquilo que identidade. já estava lá, né, Zé? Já existia. É o que a gente tem, a identidade, né? Da onde você veio, a sua origem. Então eu tenho orgulho disso. Mas agora não, agora eu sou do Jardim Conceição também, que tenho orgulho da região, mas o Olaria do Nino é onde eu aprendi, é onde eu nasci, é onde tenho minha família. O Laércio, principalmente, é reconhecer as famílias que se dedicaram por esses bairros e vilas. Porque o que nós precisamos fazer é realmente reconhecer isso, Zé. As famílias que se organizaram. Perfeito. Vamos dar um exemplo. Quer dizer que a gente pega uma rua que tem nome, a gente vai lá, paga o nome dessa rua história, né? E dá outro nome. Ah, não, porque agora nós achamos que não pode mais essa rua ter esse nome. Não é isso. É história, né? Apagar a história não dá para fazer e isso. Eu fico muito feliz, quero saudar aqui mais uma vez não só o Zé Carlos Santa Maria, mas eu tenho certeza que saudando ele, eu estou saudando toda a equipe dele, do gabinete, que se dedicou para que esse projeto estivesse aqui. Que trouxesse com detalhes para que os vereadores pudessem votar com tranquilidade, dizendo que nós precisamos reconhecer esses bairros que já estavam instituídos na cidade de Osasco e que, de um dia para o outro, perderam a sua identidade e se tornou um bairro completo. Ah, mas a gente precisa diminuir. Tudo bem, então não faça mais bairros. Mas o que já estava, mantém. Não quer fazer mais? Não tem problema. Vamos agregar essas novas vilas, esses novos bairros. Há um que já existe, vereador Delbo. O vereador Delbo passou muito tempo aqui, foi presidente da Câmara, sabe exatamente. E uma coisa, o Correio, vereadora Ana Paula, ele cumpriu a lei. Muitas das vezes a gente até falou aqui, não, o Correio está errado. Não, ele foi lá e pegou a lei e falou, peraí, não, quantos bairros são? Não, eu tenho que cumprir o que está escrito na lei. Se nós, vereadora Ana Paula, falamos que as leis têm que ser aprovadas e têm que ser colocadas em prática, como que a gente não pode aplaudir uma empresa que vai lá e cumpre o que está na lei? Portanto, se ela precisa ser alterada, ela tem que ser feita. Uma das coisas que a gente precisa entender bastante, e a vereadora Ana Paula está aqui, é que quando o prefeito Rossi também passou aqui como prefeito na cidade de Osasco, pode ser que não tinha dimensão de quantos bairros nós iríamos chegar. Porque antigamente se chamava a vila tal. Hoje ninguém quer falar que mora numa vila. As pessoas querem falar que moram num bairro. Com isso, dificultou. Então, eu quero aqui, mais uma vez, saudar todos os vereadores que estão aqui no plenário, saudar em especial, e eu não quero, vereador Zé Carlos, não é nenhum rótulo aqui a Vossa Excelência de estar aqui no plenário para dizer esse é um projeto certo, é um projeto errado, mas da sua sensibilidade de colocar um projeto desse em pauta e dizer que a gente precisa reconhecer toda essa dinâmica da nossa cidade para que possa ser votado. Então, eu quero aqui também, vereador Delbo, deixar os meus parabéns também ao ex-vereador aqui, Jair Assaf, ao ex-vereador Bognar, aqueles vereadores que naquela época, quando eu cheguei aqui, vereador, já discutiam esse tema e eu acabei complementando, dizendo, olha, realmente
vocês têm razão, Vossa Excelências têm razão com o que nós estamos falando. E o Pelé foi claro aqui, o próprio Laércio falou, o Zé Carlos falou que mora num o Pelé falou que mora num bairro, Vila Airosa. Vila Airosa, lá onde o senhor Bezerra... Já imagina, seu Bezerra, se o Vila Airosa deixa de ser Vila Airosa e vai ser outro bairro? Então, o que nós estamos fazendo? Colocando isso na lei, Zé, porque ninguém vai alterar isso com essa lei, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Da mesma forma que fizeram com outros bairros, vereadora Elza, pode acontecer. O Laércio vem aqui e fala, não moro mais no Olaria, tudo Conceição, dizendo o seguinte, respeitamos e aplaudimos esses bairros. Qual a história do Conceição? Olha a história, como saiu aquele bairro. Muitas famílias foram para o Conceição, saíram ali daquela área ali. Buraco quente. Foram lá construir um bairro que hoje você passa lá. E uma outra parte que complementou aquele bairro foi naquele hospital que tinha ali abandonado, que as pessoas moravam, que hoje é uma escola, que se tornou um bairro que você passa ali e fala, como Conceição? Isso mesmo, vereador Delbo. Que achavam que ia ter uma tragédia na cidade, na retirada daquelas pessoas, e as pessoas saíram muito conscientes que estavam indo para um bairro novo. Agora, a gente só precisa aqui, em uma observação que eu quero fazer, e dentro desse projeto, nós estamos, vereadores, e eu vou trazer aqui para a pauta, Pelé, senhores vereadores, uma discussão que nós vamos fazer com esses fechamentos de ruas, de vilas e de bairros. Nós precisamos voltar a essa discussão rápido, que são os portões que se colocam nessas ruas sem saída, que fazem os bolsões, que querem fazer os bolsões residenciais. Era uma discussão lá já atrás. Eu acompanhei o vereador Jair Assaf num bairro aqui que estava exatamente regulamentado para fechar aquela rua e não conseguia, porque dentro dessa rua tinha uma praça. E onde tem uma praça ou tem um equipamento público, não se dá o direito na lei de fechar, que são os portões. É lógico que todo cidadão tem o direito de ir e vir em qualquer lugar, mas nós precisamos trazer como estamos trazendo hoje essa discussão antiga, vereadora Ana Paula, eu vou pedir para que a gente possa discutir também esses bolsões, essas ruas sem saída, que, se for dentro da legalidade, vamos dar o direito para esses moradores que tanto lutam para melhorar. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado pela atenção dos vereadores. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Coisa rápida. Vereador Delbo. Coisa rápida, só para... Eu agradeço, porque ficando aqui fica... Vai demorar, eu estou vendo que Vossa Excelência está numa brilhante explanação, falando muito bem aí sobre essa questão desse projeto. Eu quero parabenizar. É um projeto que já tinha antes, né? É isso que eu entendi. Já vinha lá de uma reivindicação anterior e tal. Isso. Mas eu fiquei espantado, né? Porque essa mudança de decreto foi em 2014, é isso? 2014 a administração era do PT, é isso? Era aqueles 12 Jorge anos Lapas. que nós tivemos, né? Enfim, só para relembrar desse detalhe aqui na cidade.